Boa noite. Vou contar aqui uma experiência sobrenatural que passou com meu tio e vem sendo contada por toda a minha família. O meu tio é segurança particular, tipo guarda-costas, e trabalha com um grupo de seguranças que se revezam em turnos e grupos, fazendo a proteção de uma área particular de uma família VIP. E essa área VIP abrange um bom pedaço da praia. Era uma noite de lua cheia e dava para enxergar bem a praia e as suas ondas. Toda a praia pertencente ao condomínio tem a cada 200 metros aproximadamente uma guarita de guarda que fica no alto. A casa dessa família VIP fica entre duas dessas guaritas e sempre tem um segurança vigiando essa parte também. O meu tio estava sentado em uma cadeira de praia na parte mais escura, próximo às árvores que dividem a casa da areia. Um pouco antes da meia-noite, ele olhou à esquerda e ao longe reparou um vulto como de uma pessoa que estranhamente parecia andar tranquilamente pela areia. Ele percebeu que a pessoa foi se aproximando e quando chegou na areia, mudou seu rumo e começou a vir na direção dele. Ele achou um pouco estranho porque a área é particular, mas enfim, a tal pessoa, quando chegou na direção dessa primeira guarita, mudou seu rumo e passou a vir na sua direção. E as únicas luzes na praia eram as luzes das guaritas. Então ele pôde ver melhor. Agora, essa pessoa estava a uns 100 metros dele. E aquilo veio em direção à primeira guarita, parou na frente dele e permaneceu parado. O meu tio viu que o guarda do alto da guarita se levantou, percebendo a aproximação daquela coisa. Ele pegou a lanterna, desceu a escadinha e deu com a luz naquela criatura. Porém, logo em seguida, ele apagou a luz da lanterna rapidamente e subiu correndo as escadas para dentro da guarita. Nessa hora que o guarda deu com a luz, o meu tio pôde ver melhor a tal coisa que ali passava. Bem, aquilo parecia um homem. Porém, seu corpo era coberto de pelos curtos, negros e acinzentados. As suas pernas pareciam ter 2 joelhos e se posicionavam... De novo. As suas pernas pareciam terem 2 joelhos e se posicionavam em forma de Z. Aquilo tinha rosto humano, porém com feições caninas. Em seguida, a tal criatura começou a bufar e a correr em direção ao meu tio. Aquilo avançava na direção do meu tio com passos rápidos. O guarda da primeira guarita começou a dar sinal de luz com a lanterna para o meu tio, piscando sem parar. O meu tio já achou estranho demais, e quando aquilo chegou perto dele, ele pensou em sacar a arma e colocar a lanterna na cara da criatura e já ia atirando. Porém, além da área ser particular, ele também percebeu que aquilo era coisa de outro mundo. Aquilo, quando estava a uns 10 metros à sua frente, parou de correr. E o meu tio estava com a arma apontada, já pronto para atirar. A coisa parou e começou a cheirar o ar, como se estivesse farejando algo. E então, continuou a andar estranho, em direção à segunda guarita, a 100 metros de onde estava o meu tio. E a sorte era que o guarda dessa guarita não estava lá. Então a tal criatura acabou indo e sumiu na escuridão da praia. E depois que a coisa sumiu, o meu tio deu sinal de lanterna para o guarda da primeira guarita, e ele respondeu o sinal com outra piscada de luz. E assim foram andando, um na direção do outro, e se encontraram no meio do caminho.
O Marcos, meu tio, perguntou para o guarda o que era aquilo e o que tinha acontecido. O guarda disse que viu aquela coisa parada ali na frente da guarita. Então pegou a lanterna e direcionou a luz na criatura e perguntou o que aquilo queria ali. E a resposta daquela coisa foi um rosnado muito assustador. E nessa hora, o guarda apagou a lanterna sem dizer um pio e subiu na guarita. Deu sinal de luz para o meu tio, para ele ficar alerta, pois ele não sabia o que era aquilo. Ele também passou um rádio para o guarda da segunda guarita, que ao receber a mensagem, nem na guarita ele ficou mais. Bem, enquanto meu tio e o guarda conversavam, foi possível escutarem uivos bem distantes. E assim ficou por toda a noite. Os uivos pareciam distantes e depois se aproximavam. Porém, eles não conseguiam ver nada. Eles ficaram juntos na mesma guarita até o dia amanhecer. E depois desse dia, eles nunca mais relataram nada de estranho. Boa noite. Olá, me chamo Leonardo. Eu estava prestes a viajar com meu pai e a minha mãe. E quando estávamos indo dormir, eu ouvi um barulho muito assustador e não me importei muito, pois na nossa casa tinha um pitbull. Então, por volta de 2 da madrugada, quando fomos arrumar a bagagem para viajar, ouvimos um uivo muito alto. E parecia um som de um carro. E provavelmente aquele uivo estava a cerca de 200 metros dali. E eu fiquei muito assustado com aquilo. O meu pai e a minha mãe nem se importaram muito. Mas depois de uns 13 minutos, estávamos todos prontos para viajar. E foi quando a minha mãe abriu o portão e saímos com o carro para fora. E desta vez ouvimos algo muito mais bizarro. Parecia um gemido de muita dor. A minha mãe entrou no carro e saímos dali bem rápido. E quando estávamos perto da BR, que ligava à próxima cidade, ouvimos um ronco de motor acelerando. E assim que olhamos, vimos uma moto com um passageiro a cerca de 80 km por hora. E algo estranho correndo atrás da moto. Era algo grande e cinza escurecido, com uma orelha bem grande e com pelos em todo o corpo, menos na cabeça. E também parecia ter sido jogado água fervendo na cabeça da criatura. O meu pai acelerou o carro, entrou na BR com muita velocidade, e nós estávamos a uns 130 por hora. E também parecia que estávamos voando de tão rápido. No outro dia, resolvemos voltar para casa. O meu pai, que sempre assiste às notícias do jornal local, logo viu a notícia de um homem com muito pelo na mão e no pé, e também com a cabeça e o rosto todo desfigurado, parecendo ter sido jogado água fervendo em seu corpo. Ele também estava com um buraco de facas no peito e marcas de tiros de airsoft por todo o corpo, principalmente na cabeça. E também tinha outro corpo a uns 7 metros dali. O corpo era de um homem e estava com o capacete todo arranhado e com marcas de mordidas que abriram buracos muito enormes em seu peito. Ele estava com uma faca em sua mão e da faca escorria algo vermelho muito escuro. E a 3 metros do homem estava a sua moto toda arregaçada, com marcas de tiro de airsoft em toda a moto. E também estava com os pneus furados, parecendo que foram estourados por uma força sobrenatural.
Ficamos muito assustados com aquilo tudo, pois o homem que estava com a cabeça deformada era idêntico à fera bizarra que avistamos. Contamos à polícia e os policiais não acreditaram em nós. Boa noite.